Ah, essa história aqui vai ser muito legal. Você tem dificuldade em fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo? Eu tenho muita dificuldade. Dizem que as mulheres têm mais facilidade do que nós homens. Será? Agora, você imagina você tendo que ouvir algo no seu idioma e falar em outro, como acontece na tradução simultânea, que eu acho uma coisa muito complexa. Será que é fácil, bonitão? Você tiraria de letra, bonitinha? Acho que não. É sobre esse assunto que eu converso agora com um velho amigo meu, um brilhante compositor, um artista de primeira grandeza, cantor, tudo tem direito, mas um tradutor também de primeira grandeza. Meu amigo Malcolm Forrest. Como é que você está, meu brother? Levanta, Malcolm. Tá bom, queridão? Tudo bem. Te ver, melhor viu? agora. Ah, para. Encontrando com você Obrigado, aqui, com meu seus irmão. amigos todos. Obrigado, querido. E amigas. Obrigado, querido. Obrigado. Você está em casa, né, Malcolm? Muito obrigado. Nós temos coisas em comum, nós gostamos de carro antigo, enfim. Eu parei com o negócio de coleção, mas ele continua. Eu acho que, não sei, essa história da tradução simultânea, que eu acho muito difícil, muito complexo, eu jamais conseguiria fazer isso com alguma desenvoltura e você faz isso muito bem. Muito obrigado. Você saberia dizer se realmente as mulheres se saem melhor do que nós, homens? Olha, elas, realmente as mulheres, tem muitas mulheres que são excelentes intérpretes. A maioria dos profissionais da área são mulheres. E eu acho que desde que a mulher tem um filho, ela tem que interpretar o choro da criança, ela tem que interpretar, funciona o sexto sentido. Né? É verdade, E tem que, eu, por exemplo, aprendi a traduzir, acho eu, traduzindo do meu pai para minha mãe. Meu pai era americano, Paul Donovan Kiger, né? E minha mãe, carioca, como você, Lígia Marques dos Santos, né? Então, os dois falavam inglês, mas há aquelas diferenças culturais, né? Então, uma coisinha ou outra, eu entrava no cenário. E a primeira vez que eu traduzi foi numa excursão até a Europa. Em frente ao Vaticano, havia um guia que só falava inglês, então o grupo brasileiro nem todos falavam inglês. Então, eu fiz com 13 anos minha primeira tradução. 13, Malcolm, você nunca me contou isso? Nunca contei. Às vezes, 13 anos. E depois, bem mais tarde, comecei profissionalmente. Bom, na verdade, nós separamos aqui um trecho. Eu só fazer uma demonstração de uma entrevista feita aqui no programa com o Glenn Hughes, que é um músico que eu gosto muito e nos deu aí a honra de participar do nosso programa. Isso foi em dezembro do ano passado, se não me engano. Ele vai voltar agora a fazer o programa, já ligou para a gente que vem para o Brasil, vai fazer de novo. Você podia fazer uma demonstração de como é feita uma tradução simultânea? Dá para a gente soltar? Dá, é agora, né, Aninha? Então solta para ver o Glenn Hughes falando. Estou aqui com o fone. Glenn Hughes. Glenn Hughes. Thank you for Muito coming, obrigado man. por vir ao programa. Meu prazer. Não, eu não abro mão disso. O prazer é meu. Well, let me introduce the band. Vou apresentar a banda. Matt Goom. Matt Gill. Matt Goom, nice to meet F. you. Gill, nice. Prazer de conhecer. Guitar. Guitarra. Sol Anderson. Denmark. Are you Danish? Dinamarca, você é dinamarquês. Muito bom. And we're very famous Denmark by this stage. A Dinamarca é famosíssima no momento. Copenhagen, a cúpula de Copenhagen, da ecologia, é o que há. Anders Olander. From Sweden. Alvar Anderson, Really? da International. Suécia, Ronnie. It's international. internacional. Isn't that crazy? In the keyboards. Teclados. Nice to meet you. Prazer Okay. também. Glenn, Bom, Glenn, you came to Brazil você veio ao to promote Brasil the album para promover First First Underground Nuclear Where did you Kitchen, get é o nome do inspiration disco, for this name? F-U-N-K. You told me Qual é a inspiração dessa primeira underground cozinha nuclear? Você disse para mim nos bastidores, mas conta. Eu queria alguma coisa que aproveitasse a sigla funk, F-U-N-K, mas não queria falar um palavrão. Alguma coisa que teria significado para mim. First Underground é uma pessoa que é cool, nuclear no sentido de grande, kitchen é a gíria também de cozinha, o estúdio onde eu faço a minha música. É uma coisa do Glenn Hughes. Muito bem. Como é que você consegue
Malcolm, isso para mim é um filme de terror. Eu jamais conseguiria, mas nem em sonho. Porque não dá, porque você tem que... Preste atenção. Nós falamos outras línguas, você e eu. Só que eu imagino que nós raciocinemos naquela língua. Sim. Se eu estiver falando, muitas vezes eu começo a falar em inglês, sei lá, ou em francês com alguém, eu saio falando em inglês, porque o meu raciocínio está parado naquilo ali. Exatamente. A gente vai para um país, para a França, se acostuma a falar francês e acaba até sonhando em francês, né? O raciocínio é em francês. Realmente, eu interpreto da seguinte maneira, Rony. São 5 processos mentais. Um é de escutar e entender, né? Segundo, é articular essa frase no outro idioma, digamos a tradução, né? Depois a pessoa tem que articular a fala e monitorar o que falou. Então são 4, 5 processos. Na verdade a tradução ela é intermitente, muito rápida. A gente escuta rapidamente e traduz os pensamentos. E eu sempre digo para os interlocutores, para o palestrante em congressos, para o Bill Clinton, para quem for que a gente vai traduzir, que a gente traduz ideias. Na verdade, a tradução simultânea é um teatro. O trabalho de intérprete, até em português, é muito próximo do intérprete teatral, o ator, é também o trabalho do intérprete. Então, nós temos que ser fiéis à verdade do que está sendo dito, passar a mensagem, a gente precisa comunicar, né? E a gente não traduz necessariamente palavras. Mas, realmente, o processo de raciocínio, ele funciona através de uma linguagem. A neurolinguística é a ciência que estuda isso, né? E ela vai observar que algumas pessoas pensam através de imagens visuais, outras pessoas pensam através de sons. Mas embaixo de tudo isso existe uma língua mãe, né? É engraçado porque, na verdade, existem coisas que são intraduzíveis. Uma expressão idiomática, por exemplo, como é que você vai fazer para traduzir? A gente fala, porque... de certa forma está acostumado, mas eu não sei. Essa história da tradução simultânea é uma coisa que não é tão antiga assim, né? A simultânea não é. Ela começou com o advento do equipamento. Eu estava ouvindo aqui o Glenn Hughes com um ponto no ouvido, um fone de ouvido, tá, e falando em outro microfone. Então, isso começou com o Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial. 1946. O julgamento dos criminosos de guerra, nazistas e tal. E aqui em São Paulo, no Brasil, em 1954, quando houve a Bienal, os 400 anos, quarto centenário de São Paulo e a Bienal, a primeira Bienal. Então, nessa época, em 54, começaram as tradutoras, as intérpretes, a fazer a simultânea. Mas como era feito antes, que não tinha fone de ouvido? Antigamente se fazia só a tradução consecutiva, ou seja, a pessoa fala o que tem que falar numa língua, o intérprete anota com um cifrado especial e depois fala a tradução no outro idioma. E essa profissão é antiquíssima, desde que o mundo é mundo, né, que se tem que traduzir línguas. O Brasil, por exemplo, tinha cerca de 1.200 línguas na época do descobrimento. Hoje, como? 1.200 línguas. Que isso, irmão? E hoje existem 120 línguas no Brasil faladas ainda. Estou falando das línguas indígenas, algumas com poucas pessoas que falam, mas tudo isso requer uma interpretação. 120? Mais ou menos 120, 121, por aí. Eu não tenho a menor ideia disso. Olha que pessoa desinformada que eu sou. Não, mas acho que pouca gente sabe disso, né? 120? É muita coisa. Ou seja, cada nação indígena, não diria nem nação, mas de repente, cada tribos, étnicos tem um tipo... Meu Deus do céu. O que você acha que seja muito importante para que haja uma boa comunicação? Bom, eu procuro sempre falar na linguagem do interlocutor. Nós vamos traduzir para o português. Se a minha plateia é de portugueses de Portugal e intelectuais, eu não chego ao ponto de fazer o sotaque. Sim. Mas eu procuro falar na linguagem do interlocutor. Eu uso muito a neurolinguística, as formas de comunicação na linguagem do interlocutor, não é? E a gente tem que observar, por isso que precisa se monitorar. O que a gente fala, a gente tem que ouvir para ver se falou o certo, falou bobagem, se está direitinho, não é? Então, essas são duas coisas. E o mais importante na comunicação é, sobretudo, ouvir. Ouvir bem, entender bem.
Falar nisso em ouvir e entender bem, eu estava falando de expressão idiomática. Como é que você faz para traduzir isso? Pois é, aqui É complexo. É complexo. No caso do Glenn Hughes, ele vem com um LP, estou falando no tempo do vinil. LP tá é voltando. nosso tempo. Vinil tá. Eu conversei com duas pessoas de idade bem jovem, não sabiam como é que chamava aquele disco de preto, de vinil. Né? É o LP. LP. É. O álbum, o CD, né, ele é funk. F-U-N-K. Né? Que funk é uma batida, é um ritmo, é uma gíria americana. Né? Então, o título do LP é First Underground Nuclear Kitchen. Né? Em cada uma dessas palavras tem um sentido. Não é tudo que dá para traduzir, algumas coisas é preferível deixar no original. Como você fez. Como eu fiz. E aí é que entra o teatro, porque às vezes as pessoas não completam as frases também. Em palestras, na televisão. Como é que você faz? Fica no ar? A gente ou deixa no ar, se está óbvio, ou procura dar um arremate para que mantenha o sentido. Meu Deus do céu. Tem que ter um pouco de improvisação às vezes. Tá. Vamos supor que você esteja fazendo uma tradução simultânea de um mega conferencista desse, como é o caso, você acabou de falar, do Bill Clinton. Te dá um acesso de tosse. Como é que você faz? Você engasga. E aí? Bom, a gente tem por praxe os intérpretes em conferências trabalharem em duplas, justamente para evitar qualquer problema, emergência que aconteça desse tipo de tosse, como também para alternar, porque é muito cansativo. E as mulheres são muito mais resistentes que os homens. Então elas aguentam mais tempo, mas a gente sempre faz 20 minutos, 30 minutos um intérprete e passa o microfone para o parceiro. Então, numa hora de sufoco, uma tosse, engasgou qualquer coisa, passa a bola para o outro que ajuda. Qual foi a maior dificuldade que você passou nessas histórias de tradução simultânea? Olha, tem dificuldades de caráter pessoal. Você às vezes está numa reunião e alguém fala alguma coisa, um diretor de uma comissão, e do lado te cutuca e fala, não traduz o que ele falou, não traduz o que ele falou. Existe isso? Isso acontece, né? E uma vez, numa transmissão do Oscar, nós estávamos fazendo, eu, a Maria Clara e o Rubens Evaldo Filho era o apresentador, e havia uma premiação por conjunto de obra, realizações de carreira e tal, de um cineasta polonês. E então o Rubens Evaldo, nosso amigo, ele me disse assim, olha, essa parte vocês não traduzem, porque eu já sei o que ele vai falar da filmografia dele, então tudo bem. Só que o homem entrou em cena, né, com um intérprete. Né? Não, perdão, ele viria com o intérprete do polonês para o inglês, então como ia ter tradução da tradução, o Rubens sabiamente falou, olha, não vamos traduzir. Só que na hora entrou uma legenda. Ele entrou sem intérprete, falando em polonês, e tudo que ele falava corria numa legenda embaixo da tela, em inglês. E nós ficamos, eu e minha parceira, ficamos esperando o Rubens falar alguma coisa, traduzir aquilo. E ele também se perdeu com aquilo e jogou a bola de volta para a gente. Vai, traduz, traduz, traduz. E como no Oscar, como nos grandes espetáculos, os homens faço eu e as mulheres a colega, eu tive que ir atrás. Então, eu vi uma outra palavra em polonês, que ele falou Nazism, Socialism, Academy, e depois consegui pegar um pouco da legenda, porque corria, né, e compus a mensagem. Né? E, para minha grande surpresa, depois ouvindo o VT, eu percebi que eu tinha falado bem próximo daquilo que ele quis dizer. Agradeço a academia por esse trabalho, a academia que sempre lutou contra o nazismo, o comunismo. Socorro, uma história dessa. Bom, você já realizou tradução simultânea não só no Oscar, né, mas Grammy, Miss Universo. Essas tradições, elas funcionam da mesma maneira que as outras? A gente tem um pouquinho mais, muita gente fica apreensiva, né, quando tem um trabalho assim, mas eu gosto muito porque, como você disse, eu sou cantor, apresentador, a gente gosta da câmara, da adrenalina, do microfone aberto. Compositor, você não falou. Já gravei música do Malcolm. Aliás, eu sou muito grato a você, Rony, falo publicamente, você foi o primeiro grande artista, um grande nome, a gravar uma música de minha composição. E eu tinha 18 anos na época. Eu era um novato, né? Total. Ainda a chave. Esta é a chave de tudo. Que mais? Imagina. O dia está triste, mas eu sei. Vamos voltar um dia aqui com o som, né? Vamos. Mas a tradução do Oscar, do Miss Universo, também no Fantástico fiz o Bonovox.
a gente normalmente tem um texto antes, exceto uma entrevista, não é? Mas tem um roteiro e a gente procura. A primeira vez que eu fiz o Oscar, eu fiquei uma semana em concentração estudando o Billy Crystal, que são, em geral, comediantes que falam... parece que é uma improvisação, mas é tudo roteirizado. Só que a gente não recebe o roteiro até a última hora, né? E recebe um calhamaço desse porte aqui. Meu Deus do céu. Que vem cheio de páginas em branco. To be announced later. E, às vezes, o que está escrito aqui não é o que se fala na hora. Aí é complicado. Tem que ser, a gente tem que ouvir e curtir a coisa. E todos nós aqui, quando assistimos o Oscar, temos a nítida impressão de que tudo aquilo é improviso, que eles falam, que elas são tão engraçados. Tem pelo menos, sei lá, parece que me falaram que eram 20 ou 22 redatores para escrever o que os caras vão falar. E eles falam bonitinho. Malcolm, obrigado por ter vindo, querido. Você é meu velho amigo, Malcolm Forrest, esse bonitão que está no seu vídeo, tão impecável, que é tradutor, que é compositor, que é cantor, que é apresentador e organiza o prêmio, esse eu acho maravilhoso, Paul Donovan Keeger, que é teu pai, né? Prêmio de honra ao mérito, que nós realizamos já há 7 anos na Câmara Municipal de São Paulo, por realizações de vida. Então, tivemos a grata felicidade de homenagear a dona Dorina Novil, o ano passado. Eu era voluntário dela. A doutora Zilda Arnes recebeu Querida, o prêmio Paul. Esteve aqui no programa também. Então eu quero convidá-lo e a todas as telespectadoras e todos os telespectadores, na linguagem antiga, né, a participarem desse movimento de cidadania e bons exemplos de vida, que é o prêmio Paul Donovan Keeger, dia 8 de dezembro. Aqui está escrito 12, mas é 8. Então. É 8 de dezembro. Na Câmara Municipal de São Paulo. Exatamente. Obrigado, querido, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Rony. Foi um grande prazer poder falar dessas coisas e estar na sua companhia. Eu sou um pouco saudosista, então temos história para contar. Rapaz, eu estou doido por um Cadillac 54 Eldorado conversível que está num site desses aí, mas é tão caro para trazer. Depois você me ensina. Eu te ensino. Olha, você espera que eu já volto. Vou começar um pouquinho com o Malcolm e volto já. Não muda de canal, peraí.